Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 5 de outubro de 2020. Iniciamos nova etapa na nossa jornada bíblica. Vamos percorrer as páginas dos Atos dos Apóstolos. Encontraremos pessoas que nos últimos meses já nos deram lições, nos apontaram caminhos. Mas encontraremos muito mais pessoas, as primeiras comunidades cristãs, com seu testemunho a nos chamar a ser de fato uma igreja profética. Quero lembrar que esse nosso estudo é bem mais do que um estudo. É reflexão, é oração, é retiro. Retirar de dentro de nós mesmos o que de melhor nós temos. Que a leitura da palavra retire em nós tudo aquilo que nós temos de potencialidade para construir o reino de Deus. Então vamos abrir nosso coração para acolhermos esta palavra que nos é dirigida. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Hoje nós iniciamos então a leitura dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos tomar como base para a nossa reflexão a leitura bíblica a partir da Bíblia Pastoral e também como texto de reflexão, como um guia para esses nossos dias, o livro de Ivo Storniolo, Como Ler os Atos dos Apóstolos, O Caminho do Evangelho, da editora Paulus. Ele é que vai nos dar o norte para que nós possamos, ao longo dos próximos dias, nos aprofundar no conhecimento, na reflexão dos Atos dos Apóstolos. Hoje o nosso texto é o capítulo 1, dos versículos de 1 a 11. No meu primeiro livro, prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, por meio do Espírito Santo, ele deu instruções aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de sua paixão, com muitas provas convincentes, Jesus apresentou-se vivo a eles. Durante 40 dias foi visto por eles e falou-lhes a respeito do reino de Deus. E estando com eles numa refeição, deu-lhes esta instrução: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem aquele que foi prometido pelo Pai e que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês, dentro de não muitos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Os que estavam reunidos perguntaram então a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer a realeza para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer os tempos e circunstâncias que o Pai definiu com sua própria autoridade, mas vão receber a força do Espírito Santo que descerá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os extremos da terra. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi levado ao céu diante dos olhos deles. Uma nuvem o encobriu e não puderam mais vê-lo. Enquanto Jesus ia embora, os apóstolos tinham os olhos fixos no céu. Eis então que 2 homens vestidos de branco se apresentaram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que lhes foi arrebatado para o céu virá da mesma forma como vocês o viram partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Lucas e João foram os dois evangelistas que sentiram necessidade de dar uma continuação aos seus evangelhos. João continua seu evangelho no livro do Apocalipse, para mostrar como os cristãos deviam resistir e dar testemunho em meio ao ambiente hostil criado pelo Império Romano. Lucas pretendia mostrar a marcha do testemunho do evangelho e dar uma resposta aos problemas de suas comunidades. Ambos estão preocupados em mostrar como as comunidades continuam o testemunho de Jesus através da palavra e da ação, provocando transformações radicais na sociedade e na história. Nos versículos 1 e 2, nós encontramos então Teófilo. Teófilo devia ser um cristão de posição, uma espécie de mecenas que se encarregava da edição e da difusão da obra de Lucas. Naquele tempo, a edição de um livro custava muito. Teófilo devia ser uma espécie de editor. Lucas relembra o tema do primeiro volume, o Evangelho, o que Jesus começou a fazer e ensinar desde o princípio até o dia em que foi levado para o céu. O Evangelho foi o começo, que supõe uma continuação, e esta se encontra no livro dos Atos. O testemunho de Jesus é lembrado como ação e palavra, que deverão continuar através da ação e da palavra dos apóstolos. Esse deve ter sido o conteúdo das instruções de Jesus aos apóstolos, certamente uma lembrança de Lucas capítulo 24, versículos 44 a 48. Também gosto de falar de Teófilo. Teófilo, a palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então esse livro também é dirigido a você que é um amigo, uma amiga de Deus. Se você se sente assim amigo de Deus, então a você é dirigido também este livro. Nos versículos 3 a 5, Lucas se preocupa com o testemunho dos apóstolos, salientando que o testemunho de Jesus continua dentro do testemunho dos cristãos. A raiz da vida e da ação cristã se enraiza solidamente na experiência que os apóstolos tiveram de Jesus ressuscitado, vivo depois da morte. O cristianismo não se fundamenta em mera lembrança de fatos passados, mas na vida de Jesus que continua presente na vida da comunidade. De acordo com o Evangelho, Jesus teria ascendido ao céu no mesmo domingo em que ressuscitara. Aqui, porém, se diz que ele continuou aparecendo e instruindo os apóstolos durante 40 dias. Naquele tempo, uma instrução completa levava 40 dias. É um modo de dizer que Jesus comunicou tudo o que desejava aos apóstolos. Isso é feito num clima íntimo. A refeição, que lembra Lucas, capítulo 24, 36 a 43. É nessa circunstância que os apóstolos recebem a ordem de não se afastarem de Jerusalém, porque aí iriam receber o Espírito Santo, a promessa do Pai. Para Lucas, Jerusalém é o centro da história do povo de Deus da antiga aliança e também o centro e ponto de partida da nova história do povo de Deus, aberta agora a todos os tempos e lugares. A missão de Jesus começara com o batismo de João, no qual Jesus recebera o Espírito que o guiou para realizar a sua atividade de testemunha e agente do projeto do Pai. Da mesma forma, os apóstolos deverão receber o batismo do Espírito, que os levará a testemunhar o projeto de Deus realizado por Jesus. Trata-se já do batismo cristão, sinal do compromisso da pessoa com a palavra e a ação de Jesus. A comunidade pode continuar o que Jesus começou, porque ela recebe para isso o mesmo Espírito que dirigiu a vida de Jesus. O reino de Deus era o centro da palavra e da ação de Jesus. O versículo 3 mostra que esse é o centro das instruções de Jesus aos seus apóstolos. Também eles e todos os cristãos depois deverão dar testemunho desse reino pela palavra e pela ação. Em que consiste o reino? Numa nova atitude política e econômica
que transforma todas as relações sociais. O centro do reino é o dom de Deus, que deve ser fraternalmente partilhado entre todos, a fim de que todos tenham liberdade e vida. Para isso é necessário instaurar relações de fraternidade, onde todos possam participar das decisões que constroem a sociedade e dirigem a história, e relações de partilha, onde todos possam usufruir igualitariamente dos bens da vida. Política e economia, portanto, radicalmente transformadas pelo reinado de Deus, que quer ver o seu dom partilhado entre todos, pondo fim à acumulação de liberdade, poder e de bens, a riqueza. Contudo, quando virá o reino? Naquele tempo se esperava o Messias rei que restauraria o reino de Davi, levando Israel à glória nacional. Seria Jesus esse Messias, o rei nacional? Não, Jesus não veio instaurar uma monarquia nacional, mas trazer a liberdade e a vida para todos. E quando isso vai acontecer? Só o Pai sabe, porque isso depende em última análise da disponibilidade de cada um para viver a fraternidade e a partilha. Enquanto isso não for vivido por todos, o reino ainda não terá chegado. Por todos. Por isso todos deverão tomar conhecimento do testemunho de Jesus. O que acontecerá através da ação dos apóstolos e de todos os cristãos que vierem depois deles. Para que o reino chegue, é necessário que a humanidade inteira tome conhecimento, aceite e viva o testemunho de Jesus. Daí a ordem para o testemunho universal. O Espírito Santo descerá sobre vocês, e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Espírito, força, testemunho em todos os tempos e lugares. Lucas salienta que o impulso eficaz do testemunho cristão é a força do Espírito, ou seja, a força do próprio Deus agindo através da abertura e disponibilidade dos cristãos. Essa força dá forma ao testemunho, que não significa apenas falar, mas fazer e viver. Não se trata de impor Jesus a ninguém, mas de viver e falar como Jesus, propondo modelos de transformação da realidade. À medida que as pessoas percebem que esse testemunho leva a liberdade e a vida para todos, elas se convencerão por si mesmas e darão sua adesão ao projeto de Deus manifesto e instaurado por Jesus. No Evangelho, Lucas dissera que a ascensão acontecera no mesmo domingo da ressurreição. Aqui, porém, diz que foi 40 dias depois. Já mostramos que 40 pode ser um número simbólico, indicando que a instrução que Jesus deu aos seus discípulos foi completa. Jesus também se preparou durante 40 dias para a sua missão. O mesmo acontece com os apóstolos. O que é a ascensão? É a hora da glorificação de Jesus, a sua volta para a vida de Deus. Não devemos imaginar isso como simplesmente um subir para o alto. Deus está na fonte e no fundo de toda a realidade. Entrar na vida de Deus é, portanto, entrar no mais fundo de tudo o que existe. Jesus continua vivo, na raiz profunda da vida e da história. E agora, o que fazer? Os apóstolos ficaram olhando para o alto, como muita gente, à espera de que Jesus volte. Mas os dois homens vestidos de branco acordam os apóstolos desse torpor e lembram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi tirado de vocês e levado para o céu virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. Em outras palavras, se a comunidade cristã ficar olhando para o céu, Jesus jamais voltará. Sim, porque Jesus vai voltar através do testemunho da comunidade, através da sua palavra e ação. Seria uma atitude infantil ficar apenas esperando. Essa espera deve se transformar em ação e anúncio, pois é assim que Jesus continuará presente e agindo. A comunidade deverá, portanto, olhar para o chão, para a realidade cheia de conflitos e dificuldades, pois é aí que Jesus se manifestará através do testemunho da comunidade. Pouco a pouco, através da realidade transformada pelo testemunho cristão,
a face de Jesus irá aparecendo. Portanto, mãos à obra. Assim, essa primeira parte dos Atos dos Apóstolos já nos traz provocações profundas. Será que nós estamos testemunhando de fato o Evangelho? Estamos contribuindo para que o reino de Deus se estabeleça? Que você, ao longo desse dia, possa então se perguntar, na oração, na meditação: tenho dado testemunho de Jesus? Quais os sinais que comprovam o meu testemunho? Então, cada um se perguntar sobre o seu testemunho, que é contribuição para o reino de Deus. Assim, esta é a primeira parte, o começo dessa nossa reflexão dos Atos dos Apóstolos. Todo texto bíblico precisa ser compreendido dentro do seu contexto. Por isso, convido a todos vocês para hoje, segunda-feira, às 8 horas da noite, assistir à live sobre os Atos dos Apóstolos, que nós vamos transmitir pelo nosso canal no YouTube dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Uma oportunidade para conhecermos um pouco mais a realidade na qual foi escrito os Atos dos Apóstolos, para que possamos, assim, beber nesta fonte rica que nos anime em nosso trabalho missionário. Que o Senhor Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.